Existe um livro antigo e envolto em mistério que promete mudar tudo o que você pensa que sabe sobre o mundo, a mente e sua própria existência. Seus ensinamentos foram passados de geração em geração, sussurrados em segredo entre sábios taoístas, e agora ele chega até você, contendo em suas páginas as chaves para transformar completamente sua realidade. Qual é o nome deste misterioso livro e quais segredos antigos estão escritos nele? O segredo da flor de ouro. Este é o segredo da flor de ouro. O nome em si evoca a imagem de algo raro e precioso, escondido, mas poderoso. A flor de ouro não é uma flor no sentido literal, mas uma metáfora para algo muito mais profundo, um processo interno que leva à iluminação, ao florescimento da verdadeira compreensão. Este texto taoísta, embora não amplamente conhecido no Ocidente, contém sabedoria que pode desbloquear as portas da percepção e revelar uma realidade além do comum. A flor de ouro simboliza a luz radiante da consciência, que pode florescer dentro de você quando você volta seu olhar para dentro e se alinha com o Tao, o caminho do universo. No taoísmo, existe a crença de que tudo no universo está interconectado e que o macrocosmo do cosmos reflete o microcosmo do indivíduo. Este princípio é central nos ensinamentos da flor de ouro. Ele oferece técnicas para aproveitar as energias dentro de você, alinhá-las com as forças universais e, em última instância, alcançar um estado de equilíbrio e iluminação. Essas antigas técnicas são o que exploraremos hoje. Para começar esta exploração, saiba que o texto convida você a fazer uma jornada interior, a explorar os vastos e muitas vezes inexplorados territórios da sua consciência. Ele ensina que a verdadeira alquimia não está em transformar metais em ouro, mas em transformar a mente. Este processo introspectivo pode levar você a realizar algumas descobertas desconfortáveis sobre si mesmo. Esta jornada não é apenas sobre descobrir a luz interior, mas também envolve confrontar as sombras que têm se escondido nos recessos da sua mente. Isso porque os sábios taoístas acreditavam que o verdadeiro poder não vem de conquistas externas, mas de dominar a si mesmo. Eles ensinavam que, harmonizando-se com os ritmos naturais do universo, é possível alcançar um estado de paz interior e sabedoria. Essa harmonia está no coração do segredo da flor de ouro. Trata-se de um texto que não apenas instrui, mas guia, incentivando você a abandonar as distrações do mundo exterior e focar no cultivo do seu ser interior. Então, vamos começar com o básico: virar a luz. Uma das práticas centrais descritas no texto é o virar da luz, ou Huang em chinês. Isso envolve focar a mente para dentro, redirecionando o fluxo de energia que normalmente é dissipado pelos sentidos, cultivando um estado de concentração meditativa profunda. É essencial aprender a fazer isso porque, em nossas vidas cotidianas, nossa atenção é constantemente atraída para o exterior. Estamos absorvidos nas atividades, distrações e demandas do mundo ao nosso redor. Nossos sentidos nos puxam em várias direções, e nossos pensamentos muitas vezes estão dispersos, pulando de uma coisa para outra. Raramente tomamos o tempo necessário para olhar para dentro, para explorar o vasto mundo interior que existe além da superfície de nossa mente consciente. O Huang nos convida a fazer exatamente isso: reverter a direção do nosso foco e virar a luz da nossa consciência para dentro. Ao virar a luz, o praticante aprende a iluminar o mundo interior, revelando as verdades ocultas dentro da mente consciente. A jornada para dentro pode ser intimidadora, pois exige confrontar as sombras que residem no inconsciente. Foi justamente isso que mencionamos ao falarmos de descobertas desconfortáveis. No entanto, os ensinamentos do segredo da flor de ouro fornecem um mapa para navegar por esses territórios interiores, oferecendo orientação sobre como superar obstáculos e alcançar o despertar espiritual. Quais são, então, os passos para virar a luz? Vamos explorar cada um deles, um por um. O primeiro passo neste processo é a quietude meditativa. O texto enfatiza a importância de sentar-se em silêncio
e acalmar a mente. Nesse estado de quietude, você cria o espaço necessário para voltar seu foco para dentro. Essa quietude permite que você veja seus pensamentos, sentimentos e impulsos com mais clareza, sem ser levado por eles. Trata-se de criar um intervalo entre sua consciência e o constante fluxo de atividade mental. À medida que você aprofunda essa prática, o texto orienta a centralizar sua mente e respiração. Isso envolve trazer sua atenção para sua respiração, permitindo que ela o guie para um estado mais centrado e equilibrado de ser. Ao focar na respiração, você se ancora no momento presente, o que o ajuda a manter-se equilibrado enquanto explora camadas mais profundas de sua consciência. É aqui que o processo de virar a luz realmente começa a surtir efeito. À medida que você começa a experimentar as energias sutis dentro de si, o texto descreve essa jornada como a transição do fogo, energia ativa e exterior, para a água, energia passiva e interior. Essa metáfora ilustra a mudança de uma vida focada externamente, impulsionada por desejos e distrações, para uma existência focada internamente, onde se está alinhado com o fluxo natural do universo. Esse é o essencial retorno à fonte, um retorno ao estado puro e indiferenciado do ser, que existe além das construções de tempo, espaço e do eu físico. Outro passo crucial é o observar sem apego. O segredo da flor de ouro ensina que, à medida que você encontra diversos pensamentos, emoções e memórias, é essencial observá-los sem se apegar ou se identificar com eles. Isso significa reconhecer o que quer que surja sem tentar se apegar a isso ou rejeitá-lo. Por meio desse desapego, você ganha insights sobre a natureza da sua mente e começa a dissolver as barreiras que o impedem de experimentar seu verdadeiro eu. O passo final nesse caminho é nutrir a luz interior. À medida que você pratica virar a luz e observar seu mundo interior sem apego, começa a cultivar um sentido de luz interior, ou clareza espiritual. Essa luz representa sua consciência desperta, e à medida que ela cresce, ilumina o caminho para o despertar espiritual. Esta prática não é apenas um exercício metafórico. Trata-se de uma abordagem deliberada e disciplinada de meditação e autocultivo. Quando nos engajamos no Huang, permitimos que nossa atenção se estabeleça no interior. Em vez de deixar nossos pensamentos se dispersarem para fora, trazemos de volta ao centro do nosso ser, a fonte de nossa consciência. Essa focalização interna nos ajuda a acalmar a mente, silenciar os sentidos e nos conectar com as camadas mais profundas de nossa consciência. A prática do Huang não é algo que possa ser dominado da noite para o dia. Requer paciência, dedicação e disposição para explorar as profundezas de nossa própria consciência. Mas para aqueles que estão comprometidos com o caminho, as recompensas são imensas. Virar a luz abre a porta para uma nova maneira de ser, uma maneira profundamente conectada à fonte de toda a vida e alinhada com os ritmos naturais do universo. É uma prática que tem o poder de transformar nossas vidas, nossa consciência e nossa compreensão da realidade. Ao nos aprofundarmos no segredo da flor de ouro, eventualmente nos deparamos com passagens que revelam a verdadeira natureza de nossa essência. Um segredo profundo que escapou até mesmo aos místicos mais iluminados. Incrivelmente, este antigo texto já havia descoberto esse conhecimento muito antes dos buscadores espirituais modernos. Então, o que o segredo da flor de ouro diz sobre a nossa verdadeira natureza? Ele explica que nossa essência original não é algo que precisamos buscar fora de nós mesmos. Ela já está dentro de nós, esperando ser descoberta e despertada. Quando viramos a luz e voltamos nossa atenção para o interior, encontramos uma fonte de luz, sabedoria e paz que está muito além de qualquer coisa que o mundo exterior possa oferecer. O mundo externo, com todas as suas tentações e distrações, nada mais é do que um reflexo do nosso estado interno. A insatisfação que sentimos, a busca incessante por algo mais, é um sinal de que estamos olhando na direção errada. Em vez de procurar realização no mundo exterior,
devemos direcionar nosso olhar para dentro, para a fonte de toda a experiência, a mente e o espírito. Agora, é hora de continuar a leitura, porque ainda há mais conceitos importantes a serem aprendidos a partir do texto. Um desses conceitos é a única abertura do coração celestial. A única abertura do coração celestial é mais uma metáfora do que qualquer outra coisa, representando um estado mental que só pode ser acessado e mantido por meio de uma profunda quietude interior e sinceridade. Isso se alinha com o princípio de que a forma é vazio e o vazio é forma. O que significa essa frase? A forma é vazio e o vazio é forma. Aponta para a natureza paradoxal da realidade, conforme compreendida tanto no taoísmo quanto no budismo. Ela destaca como o material e o imaterial estão interligados. São diferentes aspectos da mesma verdade. Esta compreensão é crucial, pois ensina que o objetivo final, o elixir dourado ou a iluminação espiritual, não pode ser alcançado por força ou mero entendimento intelectual. Em vez disso, exige uma conexão profunda e sincera com a nossa verdadeira natureza e os processos internos sutis que estão alinhados com o tal. A noção de que a única abertura permanece sempre aberta, uma vez acessada, sugere que esse estado de despertar espiritual é permanente. Não é algo que pode ser perdido depois de alcançado, pois representa uma transformação fundamental do ser. A prática de manter a sinceridade, Kung Chung, é central para esse processo. Aqui, a sinceridade refere-se a um compromisso puro e inabalável com a verdade da própria natureza, e a disciplina de manter essa conexão sem distração ou auto-engano. A sinceridade garante que o trabalho espiritual que está sendo realizado é autêntico, e que o praticante está, de fato, engajado com os mistérios mais profundos de si mesmo e do universo, em vez de apenas passar pelas aparências ou rituais superficiais. Sem sinceridade, a prática da alquimia interna, chamada Niden, será ineficaz. Esse conceito também se reflete na ideia de só, mencionada no texto. Só é um termo que desafia uma definição fácil, pois incorpora a natureza paradoxal da verdade espiritual. No entanto, por mais difícil que o conceito de só possa parecer a princípio, ele é um dos ensinamentos mais importantes do texto. Na filosofia taoísta, só pode ser comparado à noção de tathata ou atalidade nos ensinamentos budistas. Ele aponta para a maneira como as coisas são em seu estado mais natural e não fabricado, além das distinções dualistas de certo e errado, bom e mal. Só representa a realidade tal como ela é, a verdade última que está sempre presente, mas além do alcance da mente analítica. Não é algo que possa ser plenamente compreendido pelo intelecto, mas é a realidade com a qual devemos nos alinhar para alcançar o despertar espiritual. Trata-se de reconhecer e incorporar a natureza fundamental da realidade, sem tentar alterá-la, resistir a ela ou dissecá-la intelectualmente. No final, só representa a essência inefável da realidade, a verdade que está sempre presente, mas que só pode ser experimentada diretamente e não compreendida intelectualmente. Esse é o objetivo da jornada espiritual, o estado de talidade ao qual devemos retornar para alcançar a verdadeira iluminação. Dominar esses conceitos nos aproxima um passo do grande objetivo do texto, o segredo do Niden e o elixir dourado. Mas antes de chegarmos a isso, ainda há um último conceito a aprender: a transmissão do caminho. A transmissão do caminho, ou transmissão de coração a coração, nas tradições taoístas e Zen, explica como a comunicação espiritual, o ensino e o aprendizado devem funcionar. Fundamentalmente, o Tao, o caminho, não é algo oculto ou obscuro, está sempre presente e acessível a todos. No entanto, o verdadeiro entendimento do caminho não pode ser totalmente capturado por palavras ou ensinamentos intelectuais. É algo que deve ser experimentado diretamente,
E essa experiência direta muitas vezes ocorre através do que é conhecido como transmissão de coração a coração. É precisamente por causa dessa transmissão que o segredo da flor de ouro não é tão conhecido no Ocidente quanto outros textos espirituais. Não é que seus segredos tenham sido deliberadamente ocultados, mas sim que esse tipo de conhecimento só pode ser compreendido por meio de um despertar interior. Este despertar ocorre quando a essência do ensinamento é passada do coração do mestre para o coração do aluno, de uma forma que está além da explicação verbal ou do raciocínio lógico. Essa transmissão é tão sutil e profunda que pode acontecer inesperadamente, em um momento de entendimento compartilhado, muitas vezes sem qualquer instrução formal. A ideia de que a compreensão dificilmente pode ser completa, mesmo quando a transmissão ocorre oralmente, e ainda menos quando é transmitida por escrito, enfatiza as limitações da comunicação convencional em transmitir verdades espirituais. As palavras e a escrita podem apontar para a verdade, mas nunca podem encapsular plenamente a experiência dela. O grande caminho do mais alto, portanto, depende dessa transmissão invisível, uma que é sentida e compreendida intuitivamente, e não intelectualmente. Essa forma de transmissão é marcada pela espontaneidade e pureza de coração. Não pode ser planejada ou forçada. Acontece quando as condições são propícias, quando tanto o mestre quanto o aluno estão em um estado de verdadeira abertura e receptividade. Quando isso acontece, os espíritos do mestre e do discípulo se fundem, e o entendimento surge repentinamente e com clareza, muitas vezes acompanhado de profundas respostas emocionais. Esses momentos de transmissão podem ser profundos e transformadores, às vezes evocando lágrimas ou sorrisos compartilhados, enquanto ambas as partes reconhecem a profundidade da conexão e a verdade que foi comunicada. Dito isso, finalmente chegamos ao ponto em que tudo o que resta aprender é a verdade sobre a alquimia interna. Está pronto para aprender o ensinamento mais importante do segredo da flor de ouro? Prepare-se, pois esse conhecimento tem o potencial de mudar a maneira como você experimenta a realidade daqui para frente. Mas antes de chegarmos a isso, ainda há um último conceito a aprender: a transmissão do caminho. A transmissão do caminho, ou transmissão de coração a coração, nas tradições taoístas e zen, explica como a comunicação espiritual, o ensino e o aprendizado devem funcionar. Fundamentalmente, o Tao, o caminho, não é algo oculto ou obscuro. Está sempre presente e acessível a todos. No entanto, o verdadeiro entendimento do caminho não pode ser totalmente capturado por palavras ou ensinamentos intelectuais. É algo que deve ser experimentado diretamente, e essa experiência direta muitas vezes ocorre através do que é conhecido como transmissão de coração a coração. É precisamente por causa dessa transmissão que o segredo da flor de ouro não é tão conhecido no Ocidente quanto outros textos espirituais. Não é que seus segredos tenham sido deliberadamente ocultados, mas sim que esse tipo de conhecimento só pode ser compreendido por meio de um despertar interior. Este despertar ocorre quando a essência do ensinamento é passada do coração do mestre para o coração do aluno, de uma forma que está além da explicação verbal ou do raciocínio lógico. Essa transmissão é tão sutil e profunda que pode acontecer inesperadamente, em um momento de entendimento compartilhado, muitas vezes sem qualquer instrução formal. A ideia de que a compreensão dificilmente pode ser completa, mesmo quando a transmissão ocorre oralmente, e ainda menos quando é transmitida por escrito, enfatiza as limitações da comunicação convencional em transmitir verdades espirituais. As palavras e a escrita podem apontar para a verdade, mas nunca podem encapsular plenamente a experiência dela. O grande caminho do mais alto, portanto, depende dessa transmissão invisível, uma que é sentida e compreendida intuitivamente e não intelectualmente. Essa forma de transmissão é marcada pela espontaneidade e pureza de coração. Não pode ser planejada ou forçada. Acontece quando as condições são propícias, quando tanto o mestre quanto o aluno
estão em um estado de verdadeira abertura e receptividade. Quando isso acontece, os espíritos do mestre e do discípulo se fundem, e o entendimento surge repentinamente e com clareza, muitas vezes acompanhado de profundas respostas emocionais. Esses momentos de transmissão podem ser profundos e transformadores, às vezes evocando lágrimas ou sorrisos compartilhados, enquanto ambas as partes reconhecem a profundidade da conexão e a verdade que foi comunicada. Dito isso, finalmente chegamos ao ponto em que tudo o que resta aprender é a verdade sobre a alquimia interna. Está pronto para aprender o ensinamento mais importante do segredo da flor de ouro? Prepare-se, pois esse conhecimento tem o potencial de mudar a maneira como você experimenta a realidade daqui para frente. Agora que estamos prontos para explorar o ponto culminante dos ensinamentos do segredo da flor de ouro, nos aprofundamos na prática da alquimia interna, ou Niden. Esta prática promete não apenas o despertar espiritual, mas a habilidade de transcender as limitações da existência comum. Diferente da alquimia ocidental, que buscava transformar metais em ouro, o Niden está focado na transformação do eu. Trata-se de uma prática que vai além da simples meditação ou contemplação. É um processo de refinamento da mente e do espírito, de transformar o ordinário em extraordinário. No mundo do Niden, o corpo é visto como um recipiente e a mente como o fogo que alimenta a transformação. Os taoístas acreditavam que, ao controlar a respiração, focar a mente e retirar os sentidos do mundo exterior, seria possível começar a cultivar a energia interna conhecida como Qi. Essa energia, quando corretamente aproveitada, poderia levar à criação da flor de ouro, um estado de iluminação espiritual onde o praticante transcende o mundo físico e se une ao Tao, a realidade última. Essa energia vital é sutil e poderosa, conectando o corpo físico aos reinos espirituais. As práticas de Niden se concentram em cultivar e refinar esse Qi, direcionando-o para dentro, ao invés de deixá-lo dissipar-se para o mundo exterior. Esse foco interior é o que diferencia o Niden de outras práticas de cultivo de energia, como o Qigong, que muitas vezes visa fortalecer o corpo e a mente através do fluxo exterior de energia. Estar verdadeiramente vivo significa viver na tensão entre duas forças opostas: o desejo pelo que você anseia e a realidade do que você atualmente possui. Essa divisão é uma parte inerente da experiência humana, um lembrete constante de que estamos sempre em busca de algo além do nosso alcance. Contudo, é nessa própria tensão que reside a essência da vida. No seu âmago, o Niden trata de harmonizar as forças opostas dentro de nós: o Yin e o Yang, o ativo e o passivo, o material e o espiritual. Os taoístas acreditavam que essas forças, quando devidamente equilibradas, poderiam levar à criação do elixir dourado, uma substância metafórica que representa o despertar espiritual e a unidade com o Tao, a fonte última de toda a existência. O processo do Niden começa com o cultivo de Jing, ou essência, que é considerada a forma mais material de energia no corpo. O Jing é visto como a fundação da vida, armazenado na parte inferior do abdômen e associado à vitalidade física. Através de práticas específicas, o Jing é transformado em Qi. Essa transformação não é literal, mas simbólica, representando o refinamento de nossas energias físicas em algo mais sutil e poderoso. Assim como na alquimia ocidental, o segredo da flor de ouro também se preocupa com a criação de um elixir quintessencial, capaz de mudar completamente sua vida. Esse elixir dourado, no entanto, não é uma substância física, mas um estado de ser alcançado por meio da culminação do processo alquímico interno. O elixir dourado é, às vezes, descrito como a realização da verdadeira natureza do ser, ou o feto imortal, um conceito que ilustra o desenvolvimento interno e o refinamento que levam ao despertar espiritual. Esse feto imortal é considerado a semente dos imortais, presente em todos os indivíduos, representando o potencial de todos para alcançar esse estado elevado de ser.
Quando o praticante refina com sucesso o Jing em Qi, o Qi em Shen, e então une o Shen ao Tao, o elixir dourado é dito ser produzido. Esse elixir concede a imortalidade espiritual, libertando o praticante do ciclo de nascimento e morte. Essa libertação não é apenas sobre escapar da reencarnação. Trata-se de realizar um estado de consciência que está além das limitações de tempo e espaço. Esse é o verdadeiro sentido da imortalidade espiritual, uma existência em harmonia com o Tao, onde o praticante se torna um com o fluxo do universo, experimentando um profundo sentido de paz, unidade e presença eterna. Os ensinamentos do segredo da flor de ouro não são feitos para serem compreendidos de uma só vez. Em vez disso, devem ser absorvidos lentamente, como a luz do sol que penetra pelas frestas de uma janela fechada, iluminando as sombras internas. A jornada pode ser longa e desafiadora, mas as recompensas são incalculáveis para aqueles que estão dispostos a dar o primeiro passo. O segredo da flor de ouro oferece uma chave para desbloquear os mistérios do universo e descobrir a verdadeira natureza da existência. Ao embarcar nessa jornada, lembre-se de que a luz que você busca já está dentro de você, esperando para ser virada e brilhar intensamente, iluminando o caminho para a iluminação. Após mergulhar ainda mais nos ensinamentos do segredo da flor de ouro, nos deparamos com um ponto crucial: o entendimento da verdadeira alquimia interna e a importância do elixir dourado. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre o Niden, a prática que promete transformar radicalmente o praticante, levando-o a transcender as limitações humanas e alcançar um estado de iluminação espiritual. Como já mencionado, o processo de Niden começa com o Jing, ou essência, que é o alicerce da energia vital do corpo. É a força bruta que nos sustenta fisicamente, armazenada no Tantien inferior, na região abdominal. Mas o segredo da alquimia interna vai além da simples conservação de energia física. A verdadeira transformação começa quando o Jing é refinado em Qi, ou energia vital, por meio de práticas meditativas e respiratórias. Essa transmutação é simbólica, representando a evolução do material para o espiritual, do físico para o etéreo. No coração desse processo está a refinagem do Qi em Shen. Shen, comumente traduzido como espírito ou consciência, representa um nível mais elevado de energia. Ele é o aspecto mais sutil e elevado da nossa energia vital, ligado à nossa mente e percepção espiritual. A prática do Niden ensina como transformar a energia vital que circula em nosso corpo em algo mais elevado, unindo corpo, mente e espírito em perfeita harmonia. Ao longo dessa jornada, o praticante de Niden aprende a direcionar o Qi para dentro, ao invés de permitir que essa energia flua para o mundo exterior. Isso reflete uma das principais distinções da alquimia interna, em comparação com outras práticas, como o Qigong, que muitas vezes se concentra no fortalecimento do corpo por meio da circulação externa da energia. Essa focalização interna permite ao praticante acessar níveis mais profundos de percepção, transcendendo as preocupações materiais e mundanas, e alcançar um estado de união com o Tao, o fluxo universal da vida. Aqui está a chave. Quando o Shen é finalmente refinado e unificado com o Tao, o elixir dourado é produzido. Esse elixir não é uma substância física, mas uma metáfora para o estado de iluminação que transcende a dualidade do mundo material. O elixir dourado é frequentemente comparado ao feto imortal, uma ideia profundamente enraizada na filosofia taoísta. Esse conceito simboliza o desenvolvimento espiritual interior que cresce e amadurece dentro do praticante. Assim como um feto se desenvolve no ventre, o praticante alimenta essa energia interna até atingir a maturidade espiritual. Esse feto imortal representa a essência divina presente em todos nós, o potencial inato para despertar, que pode ser realizado por meio das práticas de alquimia interna. Quando o elixir dourado é plenamente cultivado,
o praticante atinge a imortalidade espiritual, libertando-se do ciclo de nascimento e morte. Mas, como enfatizado anteriormente, essa libertação não se trata apenas de escapar da reencarnação. Trata-se de transcender as limitações do tempo e espaço, alcançando um estado de consciência onde o praticante se torna uno com o tal. Esse é o verdadeiro significado da imortalidade espiritual, uma existência que está em perfeita harmonia com o universo, onde o praticante experimenta uma paz profunda, uma unidade com todas as coisas e uma presença eterna. Nesse ponto, podemos dizer que o segredo da Flor de Ouro não é apenas um texto sobre práticas espirituais antigas. Ele oferece uma verdadeira rota para a iluminação, ensinando que o poder de transformar sua vida e seu ser não está em forças externas, mas já reside dentro de você. É a sua luz interior que deve ser descoberta, cultivada e ampliada. À medida que você avança nessa jornada, lembre-se de que o processo de alquimia interna não é algo que possa ser alcançado com pressa ou superficialidade. Requer paciência, dedicação e uma sinceridade profunda em seu compromisso com o crescimento espiritual. Mas, como ensinam os sábios taoístas, para aqueles que estão dispostos a trilhar esse caminho, as recompensas são imensuráveis. Ao final dessa jornada, o praticante experimenta uma transformação profunda. Ele deixa para trás as limitações do eu físico e emerge como um ser desperto, em perfeita harmonia com o fluxo do universo. Esse estado de união com o Tal traz uma sensação de completude e equilíbrio interior, onde o praticante compreende a verdadeira natureza da existência. Os ensinamentos da Flor de Ouro não são fáceis, mas para aqueles que estão dispostos a explorar as profundezas de sua própria consciência, eles oferecem um caminho para o despertar espiritual. À medida que você continua sua jornada, lembre-se de que a chave para a transformação já está dentro de você. A luz que você busca não está fora, mas profundamente enraizada em seu próprio ser, esperando para ser revelada. A jornada continua, e o verdadeiro poder de mudança está nas suas mãos. Liberte-se pelo conhecimento. Transforme-se pela percepção.